Olá, boa noite a todos, tudo bom? Todos aqueles que acompanham o canal Falando a Verdade, estamos aqui mais uma vez para, nesse vídeo, vir trazer uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Então vamos dar início? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura que Deus vem colocar hoje está no livro de Eclesiástico, no capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 6. Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou-o na presença dos reis. Prescreveu-lhe suas obras diante do seu povo e mostrou-lhe a sua glória. Santificou-o pela sua fé e mansidão. Escolheu entre todos os homens. Pois Deus atendeu, ouviu sua voz e o introduziu na nuvem. Deu-lhe seus preceitos perante seu povo e a lei da vida e da ciência, para ensinar a Jacó a sua aliança e a Israel os seus decretos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tema que vai ser abordado hoje, a oração, base da fé. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a fé, e agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a oração. Sem a oração, nós não temos fé. Não há como haver fé sem haver uma vida de oração. E a nossa vida de oração, ela precisa ser todos os dias, precisa ser uma vida de oração diária. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor, como fez Moisés nesta palavra de Eclesiástico, que está no Antigo Testamento. Moisés foi ao encontro de Deus, Ele subia a montanha para ficar face a face com Deus. Ele rezava, ele orava. Com Jesus, no Novo Testamento, Jesus, como veio dizer na Escritura, ele não veio mudar a lei, ele veio aperfeiçoá-la. Então, assim como Moisés fazia no Antigo Testamento, que ele ia ao encontro de Deus para orar e para estar junto com ele, também nós devemos permanecer assim, juntamente com Jesus no Novo Testamento. Nada mudou. Como rezar? Como fazer nossa oração diária? Nós precisamos de ter alguns requisitos. Primeiro, o mundo é uma loucura. A nossa vida diária muitas vezes é uma loucura. A gente trabalha, tem nossos afazeres domésticos, Temos a nossa vida com os nossos filhos, nosso cotidiano, Nossa vida diária, que Deus sabe bem como é. E para a gente ir ao encontro de Deus, a gente precisa primeiro estar na presença dele. Então a gente precisa louvá-lo, a gente precisa adorá-lo, a gente precisa ter um momento de entrega para Deus, um momento separado para ele. A gente precisa, nesse momento de oração, agradecer a Deus, ter gratidão, fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, Muito importante também, ter uma confissão sincera das nossas misérias, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Precisamos ter silêncio, escuta, que a gente não consegue ouvir no barulho, A gente consegue conversar no barulho, a gente consegue ver televisão no barulho, a gente consegue fazer alguma coisa com barulho? Não, porque o barulho atrapalha. Então, o silêncio é fundamental, que a gente possa falar com Deus e também escutar a Deus. E no final de tudo, agradecer, Agradecer por mais um dia, agradecer pelo dom da nossa vida, agradecer pelas nossas dificuldades, pelas alegrias, tristezas, pela saúde, pelas doenças, que Deus pode permitir que aconteça com cada um de nós, por tudo. Eu vejo que a nossa relação com Deus deve ser como se fosse um casamento, Um casamento na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É assim que deve ser. A gente pode ficar meio na dúvida de como a gente vai fazer essa oração. Como que nós vamos orar? Às vezes você não tem o hábito de ter uma oração diária. Às vezes você tem uma vida muito corrida. Você tem a dificuldade de poder ter uma vida de oração, que é importante para a fé. Para se ter uma verdadeira fé, uma fé cristã, uma fé católica cristã, que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que acredita em tudo que a igreja nos ensina, a igreja mãe, mestra, nós precisamos da oração. E às vezes é difícil, eu sei que é difícil a gente rezar. Aqui em casa, por exemplo, às vezes se eu não acordar bem cedo, quando está no silêncio, quando está todo mundo ainda dormindo, às vezes fica difícil. É cachorro latindo na rua, é carro que passa, é o carro do gás, é o lixo, tudo atrapalha. Às vezes até para gravar o vídeo é difícil, imagina para fazer uma oração. Então a gente tem que ter aquele hábito. E se você não tem um hábito, aonde a gente pode se apoiar? Uma outra passagem
em que Jesus diz, já no Novo Testamento, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 13, que ele nos ensina como nós devemos orar. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, o Senhor vem nessa palavra nos dar um ensinamento de como nós devemos orar. Entrar no nosso quarto, nos isolarmos mesmo do mundo. E não fazer como os hipócritas, que ficam nas feiras livres, buscando movimentação, buscando uma glória para si próprio. Não, porque a nossa oração vai ser ouvida por Deus. Então nós não precisamos ficar nos preocupando com quem vai ouvir ou quem vai deixar de ouvir a nossa oração. A Ele que vai ser dada a honra, a glória, todas as graças que nós vamos receber, tudo é por Ele. Então não precisamos nos preocupar. Então entrando no nosso quarto, no silêncio, para que a gente possa fazer a nossa oração diária, ter um movimento de escuta e poder ficar em bastante silêncio para que Deus coloque no nosso coração, no nosso pensamento, através da palavra, da forma que Ele quiser falar conosco, aquilo que nós estamos precisando para aquele determinado momento que estamos passando na nossa vida. Como a gente vai ter fé se a gente não rezar, se a gente não fizer uma oração, se a gente não tiver uma vida diária de oração? Eu trouxe aqui a citação de 3 santos falando a respeito da oração. Santo Agostinho disse assim: a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. Olha que importante. Como é importante a oração. São Padre Pio disse: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza se perde. Santo Afonso Maria de Ligório disse a seguinte frase: quem reza se salva, quem não reza é condenado. Salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível, mas rezando a salvação é certa e facilíssima. Não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa é toda nossa. Olha que frase forte, né? Como é importante ter uma vida de oração. Como os santos da igreja nos ensinam, esses 3 santos, Santo Agostinho, São Padre Pio e Santo Afonso Maria de Ligório. Como eles vêm nos ensinar a importância de termos uma vida de oração. Através da oração nós vamos receber muitas graças, nós vamos ter uma intimidade com Deus, vamos criar intimidade com Deus, vamos ficar no silêncio de Deus, porque Deus é o Deus do silêncio, não é o Deus do barulho. Onde há barulho, não há a presença de Deus. Muitos se enganam, achando que uma oração tem que ser uma oração barulhenta, que a oração tem que ser estrondosa, que temos que orar como os hipócritas, que precisam ficar gritando nas praças para os outros ouvirem. Não é assim que é a nossa verdadeira oração. Nos espelhamos em Moisés, no livro de Eclesiástico, que subia ao monte para ficar em silêncio e ouvir o que Deus tinha para lhe dizer. É assim que devemos orar, em silêncio, na intimidade do nosso coração. Porque Deus sabe de todas as coisas. Mesmo antes de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que está no nosso coração. Então que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida simples, humilde e principalmente de oração. A oração que é a base da fé. O tema desse vídeo é sobre isso, oração, a base da fé. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal,
ativa o sino para que quando forem publicados novos vídeos, você tenha acesso. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter uma vida de oração. Sabe, eu sei que é complicado. Eu também sinto muitas dificuldades em orar, às vezes. E olha que eu já tenho uma vida de oração há algum tempo. Mas por quê? Por nossas dificuldades, nossas vezes, nosso tempo anda tão reduzido. Nós precisamos ter tempo, em primeiro lugar, para Deus. O mandamento fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E uma coisa muito importante que nós vamos mostrar o amor que nós temos por Deus é tendo uma vida de oração. A oração é a chave de tudo. É a chave do céu. Se nós não tivermos uma vida de oração, fatalmente teremos muita dificuldade, como disse os santos, ou talvez seja até impossível para nós chegarmos à salvação. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que todos nós nos salvemos. É isso que Ele morreu na cruz. Salvar a mim, salvar você, salvar cada uma das pessoas que vão ouvir esse vídeo. E até aqueles que também não vão ouvir. Então tenhamos uma vida de oração. Tá? Um bom final de semana. No próximo vídeo eu vou colocar algumas orações importantes na vida católica. Algumas orações breves, mas que são importantes. As principais, as jaculatórias, algumas que a gente pode usar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está nos nossos afazeres diários. Tá? Se você gostou, novamente, dá um like e compartilhe esse vídeo. E no próximo vídeo vem mais coisa por aí. E mais assuntos também. Um beijão, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.